Bem-vindos a mais uma de nossas explicações. Hoje a gente vai abrir a caixa preta de um cenário que muita gente enxerga de um jeito super simples, mas que na verdade esconde engrenagens implacáveis do nosso sistema médico. É um tema fascinante, exatamente porque lida com algo tão cotidiano, mas que carrega um peso legal simplesmente extraordinário. Certo, vamos direto ao ponto aqui. Existe um contraste gigantesco na forma como a gente enxerga tudo isso. Para quem vai até um hemocentro e estende o braço, doar sangue é sem dúvida um ato de amor. É solidariedade pura. Mas, e aqui entra uma mudança drástica de perspectiva. Para a lei brasileira, o sangue não é só um presente. Ele é categorizado, de forma muito estrita, como um produto biológico de altíssimo risco. Essa simples mudança de nomenclatura muda o jogo todo. A gente não está mais lidando com boas intenções, mas sim com um material que, se for mal administrado, tem consequências literalmente fatais. Seção 1. A chuva de leis. Vamos entender o arcabouço regulatório da hemoterapia. E é exatamente por causa desse risco altíssimo que a gente entra em um cenário dominado por uma regulamentação intensa e totalmente inflexível. Imagina só o peso documental caindo em cima dos bancos de sangue de uma vez. A gente tem a RDC 34 de 2014, a RDC 153 de 2004, a Portaria de Consolidação número 5 de 2017. É uma verdadeira avalanche burocrática. E o que todas essas normas exigem? Qualidade absoluta, segurança inegociável e rastreabilidade total, de ponta a ponta. Cada gota de sangue precisa ter uma identidade, uma origem e um destino perfeitamente mapeados. A margem para erro aqui é absolutamente zero. E olha, essa rigidez toda tem raízes muito profundas. A própria Constituição e as leis do sangue no Brasil determinam uma proibição estrita, absoluta. É terminantemente proibida a compra, a venda ou qualquer tipo de comercialização de sangue e hemoderivados. Isso é uma barreira intransponível, criada justamente para proteger a integridade do sistema e evitar qualquer tipo de exploração de vidas humanas. Mas a grande questão é: o que acontece quando essas regras inquebráveis são violadas? Seção 2. Tensão crescente e as ações criminais. Agora, o que é realmente interessante observar aqui são os gatilhos exatos que fazem uma agência reguladora de peso, como a FDA americana, instaurar um processo criminal contra um fabricante ou um indivíduo. E isso nos ajuda a entender a severidade global do tema. Não estamos falando só de umas multinhas administrativas, não. Falamos de processo penal rigoroso mesmo, motivado por fraude, por expor pacientes a riscos graves de saúde ou por violações significativas e contínuas das normas de segurança. A lei definitivamente não perdoa negligência. E a urgência disso tudo é de cair o queixo. Se as autoridades identificam que as violações são fraudulentas ou que existe um risco real de os responsáveis simplesmente fugirem da justiça, a ação criminal pode avançar imediatamente. Sabe o que isso significa? Sem sequer o direito a uma audiência prévia. É o sistema agido com força máxima e instantânea para neutralizar uma ameaça direta e letal à saúde pública. Seção 3. O clímax. Responsabilidade civil e recalls. Quando a rastreabilidade falha, pessoal, as consequências caem com peso esmagador. E olha que basta um deslize muito pequeno. Um simples esquecimento na hora de identificar uma amostra ou um adesivo colado na bolsa errada. Esse erro, que parece super banal, coloca toda a responsabilidade civil e legal direto nas costas do serviço de hemoterapia e da equipe médica. Um único adesivo trocado pode literalmente acabar com uma carreira ou falir uma instituição. Se um paciente sofre qualquer lesão por causa desse erro de identificação, as portas se abrem para ações civis devastadoras buscando reparação. E no meio de tudo isso, a vigilância sanitária exerce seu poder de polícia administrativa sem parar, exigindo os licenciamentos anuais e sempre pronta para intervir cirurgicamente ao menor sinal de risco à saúde coletiva. E no cenário mais crítico de uma falha de rastreabilidade, a gente se depara com o pesadelo absoluto de um recall. A definição no papel é fria, fala em notificação e retirada obrigatória, mas tenta imaginar a cena real, aterrorizante dentro de um hospital. Toca o alerta de que bolsas de sangue inadequadas já saíram do laboratório. Enfermeiros começam a correr pelos corredores da UTI, verificando freneticamente as linhas intravenosas de pacientes que já estão super fragilizados, tentando interceptar aquele sangue antes que a transfusão comece. É uma corrida contra o tempo, um recolhimento urgente onde cada milissegundo conta. Uma falha de rastreabilidade aqui não é só um errinho de papelada, é uma verdadeira roleta russa com a vida de quem está deitado ali na maca.
Então, o ponto crucial aqui é: falhas contínuas não dão em simples advertências. Sob o rigor implacável dessas legislações, os danos aos pacientes podem levar à suspensão imediata ou até à revogação definitiva da licença de funcionamento de todo o estabelecimento. Isso sem falar na obrigação daquele recall desesperador que a gente acabou de ver. O impacto operacional, financeiro e principalmente humano é simplesmente devastador. E diante de tanta tensão e de um risco tão absurdamente alto, qual seria a saída? Seção 4. A resolução. Vamos conhecer a regra de ouro. E aqui a gente chega na grande regra de ouro, a base que mantém todo esse sistema de pé e salva a pele dos profissionais. A documentação não é só papelada chata, ela é literalmente um cofre digital, um escudo inquebrável. Se não está documentado, não foi feito. Essa frase dita a vida de qualquer profissional da área de forma absoluta. A excelência na prática médica não tem o menor valor legal se não puder ser provada, pura e simplesmente. Registros minuciosos e inquestionáveis são a proteção máxima contra processos judiciais e a única garantia real de que a vida humana está sendo tratada com todo o rigor que ela merece. E isso ilustra brilhantemente a dimensão colossal do controle que é exigido. 20 anos. Para proteger o paciente e a instituição até as últimas consequências, a lei obriga que absolutamente todo o registro de rastreabilidade seja guardado, trancado às 7 chaves, por um período mínimo de 2 décadas. É um compromisso gigantesco de longo prazo com a verdade e com a vida. E assim, a gente encerra essa nossa explicação de hoje com uma provocação. Diante de regras tão punitivas e de um nível de exigência tão monumental, como é que a tecnologia e a burocracia conseguem se unir para garantir o cumprimento dessa lei implacável e, no fim das contas, salvar vidas todos os dias? É algo para a gente refletir profundamente sobre esse sistema que é invisível, mas totalmente vital para nos manter seguros quando estamos mais vulneráveis. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.